Olá, então, hoje é a aula que trata a distribuição de Maxwell. Ahm, e a distribuição de Maxwell é extremamente importante e ela vai ficar com a gente até o fim do período. Regularmente a gente vai voltar para a distribuição de Maxwell. Agora, na literatura, a distribuição de Maxwell se chama, às vezes, a distribuição de Boltzmann. Isso é relativamente raro, mas muitas vezes se chama Maxwell-Boltzmann, como os dois juntos. Porque a distribuição de Boltzmann deve ser uma outra coisa, mas o ponto é a nomenclatura não é sempre completamente consistente nos livros. Mas isso não é importante para vocês, né? Eu só estou dizendo isso para quando vocês leem que vocês não ficam confusos. Na verdade, se isso seria uma coisa tão importante, eu agora poderia ver na literatura qual forma da distribuição exatamente merece qual nomenclatura, mas nomenclatura no fim a gente precisa para a gente conseguir comunicar sobre as coisas e ajuda o cérebro a aprender algo, mas é óbvio que não é o ponto importante aqui. O ponto importante aqui é o que a distribuição de Boltzmann diz sobre a realidade. Então, o que é essa distribuição e o que ela diz sobre a realidade? Para isso, a gente começa a lembrar o que a gente aprendeu sobre o gás ideal, né? Dentro de um gás ideal, as moléculas, a gente falou, só tem 3 graus de liberdade, então não tem graus de liberdade internas como vibração ou rotação, e a gente aprendeu que cada grau de liberdade distribui com 1/2 vezes kBt, sendo kB a constante de Boltzmann e T a temperatura. Então, até agora, a gente só olhou para o valor médio da velocidade quadrada. E a gente chamou isso a velocidade eficaz, né? Vocês lembram? A raiz de v quadrada, isso é a velocidade eficaz. E a velocidade eficaz, na verdade, é bem perto da velocidade real das partículas, mas não é exatamente a velocidade real. Então, a gente pode se perguntar quantas partículas, no fim, têm qual exata velocidade. Yeah? Então, realmente a velocidade, não só a velocidade eficaz. E, considerando isso, a gente também pode se perguntar como essas velocidades são distribuídas. Porque de fato, se você tem agora um gás ideal, é algo que não existe no seu quarto, mas no seu quarto tem nitrogênio, bababá, e vocês vão ver que a gente pode generalizar o que a gente aprende aqui para gases mais complexos. Agora, no caso de um gás ideal, a gente só tem partículas pontiformes andando e eles vão entrar em colisões e é óbvio que não todas as partículas em todos os momentos têm a mesma velocidade. É basicamente como uma mesa de sinuca com muitas bolas, né? As bolas vão bater e às vezes você vai ter uma bola que fica quase em repouso por 1 segundo e vai ter outra bola batendo e assim, isso é mais ou menos como a gente deve imaginar o que está acontecendo num gás em geral. Então, aqui eu boto uma figura que eu gosto muito, isso é Agent Cooper. Ele é de um seriado que se chama Twin Peaks.
que é o meu seriado favorito. E ele resolve mistérios, ele é um agente de FBI. E assim, vamos então tentar resolver esse mistério, como as velocidades são distribuídas no gás. Então, geralmente, a gente vai ter N partículas em total, e a razão das partículas com velocidades Vx, Vy e Vz sobre N vai te dar o número de partículas com essas coisas, e essa razão, como uma função, vai ser a sua densidade de probabilidade sobre todas as velocidades que tem. Então, isso aqui a gente chama F de Vx, Vy, Vz, mas vocês lembram que antes eu chamei isso ρ na introdução, mas eu estou dizendo isso só. Eu sei que vocês sabem que não é relevante se tem um ρ ou um F lá, mas só para ficar claro o que está acontecendo aqui. E agora a gente pode imaginar que tem um monte de funções que dependem das velocidades. Por exemplo, a energia cinética depende dessas velocidades aqui. O momento depende dessas velocidades aqui. E muito, muito, muito mais. E agora, se a gente quer ter qualquer dessas observáveis e a gente quer ter o valor médio dessa observável, a gente pode pegar o integral, porque é uma função contínua, vezes a nossa densidade de probabilidade. Yeah? Então, é óbvio que a gente quer saber essa densidade de probabilidade, porque ela vai permitir para a gente que a gente consiga calcular tudo o que a gente quer. Então, isso aqui a gente vai chamar, isso aqui seria a distribuição de Maxwell. Bom, então, é óbvio também que agora a gente pode usar exatamente essa função para calcular também o desvio padrão. A gente só tem que calcular esse valor, que seria a mesma coisa como esse valor aqui dentro, só que tem um quadrado aqui, né? Então, isso significa que a gente consegue, na base disso, calcular não só o nosso valor médio de qualquer coisa, mas também o nosso desvio padrão, a nossa distribuição, a nossa dispersão de eventos. Ok, isso é muito bom. Isso significa que a gente consegue calcular todas as quantidades importantes para para tirar informações. E, claro, como isso aqui deve ser uma densidade de probabilidades, a gente vai normalizar essa função sobre n, para ter no fim a fração de todas as partículas, né? Essa função é normalizada, se é uma densidade de probabilidades, o integral sobre o espaço inteiro sempre tem que ser 1 sobre essa função, né? Porque a probabilidade de encontrar uma partícula com qualquer velocidade tem que ser 1. Se você pega uma partícula no seu gás e você não pergunta, essa partícula agora tem a velocidade de 100 metros quadrados, 100 metros por segundo, mas em vez disso você diz, essa tem alguma velocidade, inclusive zero, a resposta é sim, né? Qualquer partícula tem uma velocidade. Então, isso significa que o integral total sobre essa distribuição que estamos procurando tem que ser 1. Yeah? Ok, então isso é algo
muito bom. Isso vai ajudar a gente muito para achar essa função. Na verdade, esse procedimento vocês estão conhecendo, vão conhecer ou já conhecem da mecânica quântica. A gente vai assumir as isotropias, significa que não existe vento, né? Não existe uma direção preferida das nossas moléculas. Né? Isso, por exemplo, no meu quarto agora tem um calor insustentável por causa do calor do Rio de Janeiro. Eu adoraria um ventinho, mas não tem nenhum ventinho e por causa disso a gente pode escrever também a função em termos de v quadrada. Né? A gente assume uniformidade, significa que f de v quadrada é igual a fvx quadrada vezes fvy quadrada vezes fvz quadrada. Ok? Assim podemos, isso significa simplesmente que não tem que as direções são independentes de uma a outra. Ja? Não existe nenhuma relação entre as três direções. Assim, podemos trocar a nomenclatura agora para U, ja? Que a gente chama V quadrada. E UI seria VI quadrada, e assim F de U é FUX, FUY, FUZ, o produto sobre I igual 1 para 3 de FUI. Agora é o ponto em qual a gente vai usar um truque pequeno que a gente vai usar muitas vezes na física estatística. Agora, como a gente estabeleceu, e por causa disso eu botei esse mágico aqui, que então, a gente agora tem uma função que a gente pode escrever como um produto de v, o x, fx, o x, fy, o y, fz, o z. E produtos geralmente são matematicamente um pouco mais complicados do que somas. E por causa disso, a gente simplesmente pega o logaritmo dessa função. E, como vocês sabem, né, o logaritmo de A vezes B vezes C é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B mais o logaritmo de C. Isso a gente vai fazer muito nesse período, pegar o logaritmo. Isso, na verdade, a gente vai fazer quase sempre. Em lado, porque a gente sempre tem esses produtos e quocientes muito complicados. Isso aqui não é tão complicado, mas... e assim a gente consegue chegar em formas mais simples. E no outro lado, porque a gente trabalha geralmente na estatística com números extremamente altos, e o logaritmo é uma função que diverge muito devagar, na verdade, a função que diverge mais devagar de todas as funções, e assim a gente consegue facilitar o nosso trabalho muitas vezes. Além disso, o logaritmo tem outras vantagens que a gente vai conhecer no terceiro terço desse período, mas lembrem esse momento para o resto das suas vidas. Essa foi a primeira vez que a gente pegou o logaritmo intencionalmente para chegar numa equação bem mais simples que vocês vão ver agora. Então, agora podemos facilmente derivar a nossa função. Aqui é a função. E agora a gente deriva uma vez em termos de UX, uma vez em termos de y e uma vez em termos de uz. Agora, como isso aqui é uma soma, a gente sabe que se a gente deriva em termos de ux, isso aqui vai desaparecer e isso aqui vai desaparecer. Subsequentemente, a derivada de lnf em termos de ux é a mesma coisa como a derivada de lnfx em termos de ux.
Quando a gente faz derivadas, a gente tem que fazer a derivada de dentro vezes da derivada de fora, é a regra da cadeia. Então, a gente pega a derivada de ln(f), só u, ja? Porque isso seria a derivada de fora, vezes a derivada de u sobre dx, ok? dux. Ok, e isso agora significa, trivialmente, que isso aqui é a mesma coisa como dlnf sobre du. E isso é o caso para as três direções. Ok. E isso tem uma consequência. Então, isso significa que a derivada de fx dividido por fx tem que ser uma constante. Eu chamo ela aqui menos b. Eu chamo ela de menos b porque eu já sei, conheço o resultado. Se você chama ela de b, tudo bem, vai aparecer um menos no fim. Mas então, é óbvio, por causa da uniformidade e a isotropia, é igual para todas as direções do espaço, é igual para a função principal. E essa equação diferencial, que a gente pode escrever também, se vocês gostam disso mais, como f'u igual menos bfu, é a equação diferencial mais simples que existe. Ela diz que a derivada da nossa função é igual a constante vezes a função original. E a solução dessa equação diferencial é, obviamente, uma exponencial, porque isso é a única função que a gente conhece que tem essa propriedade. Isso significa que todas as coordenadas e a função principal pode ser escrita como e elevado a menos bu, e a gente lembra que u é v quadrada, ou ux é vx quadrada, então é menos bv quadrada. E tudo que a gente tem que fazer agora é descobrir essa constante b, que agora a gente vai achar. Mas, antes disso, vamos falar sobre esses tipos de funções. Essas funções aqui se chamam funções de Gauss. Né? Isso é uma curva de Gauss. Né? Isso e elevado menos a quadrada, isso é o ax quadrada, isso é uma função de Gauss. Né? A gente vai discutir isso um pouquinho, mas só para dizer, né? Se você tem aqui isso é a sua função, então uma função de Gauss sempre faz alguma coisa assim, né? É a forma de funções mais comuns na probabilidade que a gente conhece. Agora, só para dizer rapidinho, Gauss era um matemático alemão bem famoso e essa função de Gauss é tão famoso que até que quando ainda tinha mark em vez de euro, na nota de 10 mark tinha uma função de Gauss imprimido. E no outro lado, porque Gauss era matemático, mas também era cartógrafo, a gente viu aqui uma mapa do norte da Alemanha. E aqui vocês conseguem ver ela em grande, né? E aqui é Hamburgo, e aqui é Bremen, e aqui é Zeven. Zeven é uma cidadezinha bem pequena, menor do que a minha cidadezinha, de onde eu sou, que fica mais ou menos aqui, que se chama Rothenburg. As pessoas da minha região sempre tinham muito orgulho que a nossa cidadezinha, nem na nossa cidadezinha, mas uma cidadezinha perto, estava
na nota de 10 mark. Voltando para a ciência, a gente conhece a condição de normalização, né? A gente sabe que a probabilidade de encontrar a partícula com qualquer velocidade tem que ser 1, ok? E essas integrais de que eu estava falando, essas funções são as funções de Gauss. E as soluções para as funções de Gauss são extremamente importantes. Esse grupo de integrais se chama os integrais de Gauss. The Gaussian integrals. E esses são sempre integrais mais ou menos dessa forma, mas aqui vai mudar o exponente. E esses integrais são tão importantes que vocês vão ter que fazer exercícios com esses integrais. Se eu não vou botar uma aula sobre esses integrais, isso também é uma possibilidade. Mas então eles vão voltar direto durante o período inteiro, os integrais de Gauss. Se vocês fazem os exercícios, não precisam fazer, mas se vocês fazem os exercícios, vocês vão aprender a usar esses integrais de Gauss. E se vocês fazem esses exercícios, vocês não vão ter mais medo quando vocês vejam uma função que vocês têm que integrar de uma maneira de Gauss, que é muito fácil para resolver. Então, por causa disso, eu espero que está claro que essa parte é muito importante, porque se vocês não aprendem os integrais de Gauss, na segunda parte dessa disciplina, vocês permanentemente vão ter medo. Porque vocês vão ver fórmulas, essa fórmula é enorme, e vocês vão ter medo. Isso tem que ser prevenido. Então, fazem os exercícios, ou talvez eu faça uma aula síncrona, mas é importante, esses tipos de integrais são integrais de Gauss. E se você faz essa integral, se você resolve essa integral, e a gente vai falar sobre como resolver essas integrais, mas é óbvio, vocês simplesmente podem usar Google também. O que é mais importante é que vocês estão conscientes que essas integrais são fáceis para resolver. Então, nesse caso, a gente recebe como resultado que a nossa constante tem que ser a raiz de b sobre π. E agora já estamos quase prontos. Para finalizar, então, a nossa procura de B, a gente olha para a média da nossa energia, o valor médio da nossa energia. Isso a gente já fez, né? A gente já descobriu isso na aula passada. Para o gás ideal, isso é 3,5 kBT. Okay? E se tem mais graus de liberdade, é algo maior, e se tem menos, é algo menor. Mas é 3,5 kBT. E isso tem que ser exatamente o meio m, porque a gente só tem partículas de uma massa só, vezes o valor médio de v quadrada, né? O valor médio do quadrado da velocidade. E esse valor médio da velocidade tem que ser exatamente o valor médio de Vx quadrado. Yeah? E agora isso significa que o valor médio de Vx quadrado é exatamente igual a kBt dividido por m. Ok. Mas a gente sabe como a gente calcularia o valor médio de Vx quadrado com a nossa fórmula, né? A gente falou que a gente poderia calcular o valor médio de qualquer função g que depende da velocidade como g vezes f vezes dvx, dvy,
dvz. E f é exatamente essa exponencial, e elevado menos bu. Ok, tá bom então. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui, né? A gente tinha a nossa A, a nossa constância, né? Então, o valor médio de Vx quadrada tem que ser essa constância, a raiz de B sobre X. Desculpa, B sobre π, né? Isso está errado. Aqui tem que ser π, desculpa. Vezes o nosso integral de Vx quadrada elevado menos bvx quadrada. Ok? Então, resolver essa integral a gente faz com o mesmo método. Desculpa. Eu vou deixar isso tudo no filme, porque assim parece mais como uma aula real. Então, se a gente quer resolver isso, como resolver essas integrais? A gente é a mesma coisa que eu falei, isso é um integral de Gauss, e como resolver essas integrais? Isso é o método, né? A gente pega a derivada simplesmente do integral de e menos bv x quadrada, porque se você pega a derivada disso, o vx quadrada vai para baixo, porque é a derivada de dentro vezes a derivada de fora, e assim isso aqui vira correto, E isso, calculando isso aqui, que de novo é esse integral de Gauss famoso, a gente vai chegar em 1 sobre 2b. Mas a gente já tinha calculado o valor médio de Vx quadrado. E a gente acaba aqui numa formulação de fx, independência de Vx quadrada, igual a raiz de m sobre 2π kBt, o exponencial da energia cinética dividido por kBt. Então, isso significa para fvx, vy, vz, que simplesmente é o produto dos fvx quadrada, a gente chega numa expressão que a gente chama a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E isso é o grande sucesso. Eu gostaria de dançar também, mas está tão quente hoje aqui no Rio de Janeiro que isso não é possível. Então, agora a gente gostaria de escrever isso aqui numa maneira um pouco diferente, né? E isso significa que a gente sabe que existe simetria esférica, né? Então, se a gente tem Vf quadrada, dvx, dvy, dvz, como a gente tem simetria esférica, isso é a mesma coisa como v quadrada dv, e agora isso seria o módulo de v, porque a gente gostaria de saber o módulo da velocidade, porque isso é muito mais como a gente pode imaginar o que realmente ocorre. Então, isso agora é simplesmente como a gente resolve como a gente vai para coordenadas esféricas, né? Porque a gente gostaria de ir para uma formulação disso aqui em termos dos módulos da velocidade. Os módulos da velocidade são simplesmente mais interessantes e mais consistentes com como a gente pensa sobre essas coisas. Então, isso significa que agora a nossa fração de partículas com velocidade v dividido para todas as partículas seria 4π v quadrada f de v quadrada dv, mas isso aqui é exatamente ρ de v, e ρ de v é essa distribuição dos módulos da velocidade.
E com isso, a gente basicamente chega na nossa formulação, porque a gente simplesmente tem que escrever isso agora, simplesmente botando a nossa função aqui. E se a gente faz isso, a gente chega nessa expressão aqui, que seria agora a distribuição dos módulos da velocidade. E a distribuição dos módulos da velocidade é algo bem interessante. Então, aqui a gente agora consegue ver como essa distribuição é, né? Então, aqui a gente consegue ver a densidade relativa, né, de partículas com certas velocidades por temperaturas diferentes, né? Por exemplo, se você tem uma temperatura muito alta, essa distribuição fica muito larga e o pico fica menos bem definido. Mas, se a sua distribuição é para temperaturas baixas, você consegue ver aqui, por exemplo, né? E vocês conseguem ver que o valor médio vai para cima, né? Quando você tem uma temperatura maior, você tem, obviamente, também partículas com velocidades maiores. Então, nesse caso aqui, no gráfico grande, a gente mudou a temperatura, né? Que aqui está embaixo. Quando a gente muda a massa, acontece a mesma coisa, só de uma maneira recíproca, né? Significa maior temperatura, maior distribuição e velocidades maiores, mas maior massa, melhor definido e velocidades menores, né? São recíprocos, mas a gente pode ver isso aqui agora. Os gases nobres se comportam muito perto de gases ideais, né? É óbvio porque eles não têm graus de liberdade internas, né? E isso conseguimos ver aqui, né? Então, o xenon, que é bem pesado, vai ter velocidades relativamente pequenas, até em 500 Kelvin, mas hélio em 500 Kelvin já facilmente tem velocidades em cima de 1000 metros por segundo. A distribuição de Maxwell, ou a distribuição de Boltzmann, ou a distribuição de Maxwell-Boltzmann, ela agora tem que servir para alguma coisa. E uma coisa para que ela serve mesmo, que é um grande sucesso dele, tem a ver com a pressão em lugares diferentes na atmosfera. Assim, você pode imaginar que, em geral, gases, né, agora estão dentro de um campo conservativo, né? Aqui dentro do meu quarto, o meu quarto não tem um teto super alto, a pressão é mais ou menos igual em todos os lugares, mas como qualquer pessoa sabe que já usou um avião ou que já subiu uma montanha, especificamente com carro, né? A pressão muda em dependência da altura. E vamos então dar uma olhada como se comportam as partículas em dependência da altura. E para fazer isso, a gente pega agora o diferencial do número de partículas com Vx, Vy, Vz na posição x, y, z. E a gente vai assumir que tem um campo gravitacional conservativo na direção z.
E agora, isso aqui é relativamente trivial. N1 seria agora a densidade. E a densidade de partículas, né? Que é nada mais do que o número de partículas por volume, né? Agora podemos ver que isso aqui basicamente seria a expressão para dN1 na posição 1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para dV1, Vy, Vz, XYZ. E nesse caso agora a gente vai dizer que lá na outra posição a densidade é diferente e obviamente a energia cinética é diferente, né? Ok? Ok. Isso significa que se a gente divide essas duas equações, a gente consegue expressar N2 em termos de N1 vezes o exponencial de menos 1 sobre kBt, energia cinética 1 menos energia cinética 2. Mas aqui tem alguma coisa muito interessante, e isso é a conservação da energia, né? A gente sabe que a energia cinética na posição 1, mais a energia potencial na posição 1, tem que ser a energia cinética na posição 2, mais a energia potencial na posição 2. Na verdade, se vocês acham, por que tem que ser igual? Alguma coisa não está certo aqui, vocês têm razão, mas vamos assumir que isso é primeiro o caso. Nesse caso, a gente pode reescrever essa expressão em termos das energias potenciais. Agora, εp2 menos εp1. E agora podemos assumir que εp igual m vezes g vezes z. E z seria simplesmente a altura, né? Ok, nesse caso, agora a densidade de partículas dividido pela densidade no nível 0, que tem que ser igual à pressão, dividido pela pressão no nível 0, tem que ser igual ao exponencial de menos mgz sobre kBt. Ou, em termos molares, mu gz sobre RT. Ok, então isso se chama a fórmula barométrica. E isso a gente pode usar para calcular basicamente a pressão em situações, em posições diferentes, né? Usando a nossa pressão, a gente pode aplicar essa fórmula para ver qual é a pressão em qual altura. Mas tem um problema aqui, isso é que a temperatura muda com a altura, né? Então a gente tem aqui dentro uma assunção errada, mas ainda você pode usar esse conceito aqui para realmente calcular a constante de Avogadro. Não é completamente absurdo fazendo isso. E se vocês têm interesse em aprender sobre isso, eu sugiro dar uma olhada no Caruso. Mas, em geral, geralmente, vocês vão ver, os estudantes da física estatística vão ver que tudo é um pouco mais complexo, um pouquinho mais complexo. Nessas ideias que foram descritas aqui, a gente basicamente só fez algumas assunções que a gente vai melhorar com o tempo. E com isso, eu digo tchau, até a próxima.